Vai demorar um pouco, né? Nós estamos indo. Tá carregando, tá? Ah, que bom. Só tirar daqui para não atrapalhar muito. Olá, meus queridos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Agora sim, né? Retomando a live, e tem que ser um pouco rápido. Você não repara não, porque a natureza está nos abençoando. Deus está nos abençoando com uma chuva aí maravilhosa, não é? Que Deus guarde as pessoas que moram em beiras de rios, de córregos, nas comunidades. Que Deus guarde as pessoas que moram em lugares altos, né? Nos grandes morros das comunidades, nas encostas, enfim. E as pessoas que moram no baixo também. Que Deus guarde e proteja essas pessoas. Que o Senhor envie os seus anjos lá. A gente já vai começar a live, eu só estou querendo entender uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, agora sim. Maravilha, consegui, achei. Pronto. Opa, não. Pronto, aqui. Deixa eu tirar. Bom, vou colocar isso aqui. Opa. Aí. Tá bom, deixa eu expandir, né? Opa. Tá bom. Pronto. Agora sim a gente começa a nossa live. Bom, então vamos entender essa questão as distinções, os níveis, né, que cada um de nós temos. Importante você saber isso. Vou tirar o volume aqui, senão vai atrapalhar aqui a nossa live. Pronto, agora sim. Perfeito. Muitas das nossas dores, muitos problemas que aparecem em nossa vida, lembranças, pensamentos negativos, traumas, de repente sentimentos de angústia, depressão, baixa estima, negativismo, não é? Doenças e, de repente, vontades e desejos que nunca fizeram parte da sua personalidade. Agora começam a despontar dentro da sua cabeça, no seu coração, nas suas emoções. O que será isso? Você nunca fumou e de repente passou a fumar. Você nunca usou drogas, de repente passou a usar. Você nunca ficou muito tempo desempregado, de repente passou a ficar. Você nunca maltratou o pai, a mãe, ou a namorada, ou a esposa. Nunca brigou com o seu colega ou o seu amigo. De repente você fez tudo isso. Você nunca foi de faltar, você nunca furtou, você nunca andou com má companhia. De repente você deu um estalo lá, você começou a fazer tudo isso. Quais as respostas você tem para tudo isso? Claro que a psicologia vai, de forma muito bonita também,
fazer a sua leitura, não é? E vai escrever. Foi porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um colega, perdeu uma namorada, perdeu a esposa, perdeu um filho, né? Ou porque perdeu o emprego. Uma série de acontecimentos desagradáveis, desconfortáveis, também podem colaborar. Para quê? Para que aquilo que já está engatilhado no seu destino, na sua vida, estoure, não é? E aí começa uma sucessão, aí começa concomitantemente uma sequência de coisas ruins, sequências de palavras mal colocadas, palavras mal ditas, editadas, palavras proferidas de forma dolorosa, de forma pesada, que machuque ou que destrua as pessoas. Atitudes que desmoralizam a sua pessoa. Atos que vão deplorar até atos imorais que nunca passou pela sua cabeça. Por que tudo isso começou a acontecer? Pô, o cara era assim, a mina era assim, a mulher era assim, o homem era assim, o irmão era assim, de repente, olha o estado que ele está. Nós já ensinamos na live passada e, se Deus permitir, né, hoje à noite a gente volta, eu volto para falar sobre a libertação, tá bom, de tudo isso. Mas já foi entendido que nós podemos abrir brechas para o mal entrar em nossa vida. E existem brechas ou existem correntes que estão ligadas através da cadeia genética, através do DNA e também através disso daqui, Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah, Yehidah. O que é isso aqui? São níveis em uma pessoa só. São níveis das elevações do espírito dentro da pessoa. São partes dentro da pessoa. Ok? Então, deixa só eu ver uma coisa aqui com a minha esposa. Espera aí. Obrigado. Então vamos aprender agora. Talvez você possa começar a compreender e você possa começar a entender, né, o porquê que a sua vida está assim. Nossa, mas por que o meu pastor não falou isso para mim? Por que o meu padre não ensinou isso para mim? Por que o missionário? Por que o presbítero? Muitas vezes por ignorância mesmo. Desconhecimento. Ignorância sim, desconhecimento, por não conhecer, não é, esses campos espirituais ou místicos, ou esses campos cabalistas do mundo judaico, mas que tem total respaldo dentro das Escrituras. Ok? Ou por conveniência mesmo, porque para ele é mais fácil, ele é igual aquele médico, né, que está há 40 anos, 50 anos tratando da sua comunidade, do bairro, né, pessoas com doenças graves, né, podendo ser curadas, poderiam ter sido curadas anos antes. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pessoas que poderiam ter sido curadas anos antes, mas não foram curadas porque o médico, o doutor, ele resolveu apenas remediar e não curar. A
acabar com a bactéria, acabar com as raízes, acabar com o mal, acabar com a doença. Ele preferiu fazer a manutenção ali da doença na comunidade durante 10, 20, 30 anos, entochando o remédio com materiais pesados nas pessoas para ganhar grana, para ganhar dinheiro, para ficar rico. A mesma coisa são alguns líderes religiosos, não é? Que preferem enganar você para ficar tirando dinheiro, tirar grana de você, se dar bem, ficar rico pra caramba, não é? Malandro não é só aquele que está no mundão, não, assaltando banco, assaltando loja, não é? Não é só aquele que pertence à quadrilha do mundo aí fora, não, que passa por uma penitenciária, não é? Existem os malandros também de colarinho branco. Quando ele descobre que é mais fácil e não precisa matar ninguém fisicamente, não precisa sacar uma arma, uma faca, ameaçar ninguém, não corre o risco de ir para a cadeia. Quando ele descobre que é mais fácil usar a Bíblia como arma para enriquecer, aí já era. Aí ele achou a galinha de ovos de ouro dele. Mas um dia ele vai achar a sentença dele diante do justo juiz, no tribunal de Cristo. Mas, antes de chegar esse dia, tanto você quanto eu podemos exercer o acrinos, podemos julgá-lo, sim. Tá bom? Já expliquei isso. Vamos lá. Portanto, começando a nossa live agora, não é? Continuando a falar sobre a cura das doenças, não é? A doença como um sinal espiritual. Isso a gente vai aprender agora, que eu vou passar para vocês, está dentro do Zohar, ou Zorra, que é o livro da iluminação, que é a interpretação dos 10 mandamentos do mundo judaico. Tá bom? O intuito aqui não é converter você ao judaísmo, não é nada disso, tá? O intuito aqui é passar luz. Luz no sentido de ensinamento, tá bom? Tudo dentro das escrituras para você, com base nas escrituras também, para você não ficar pensando que eu estou trazendo gnosticismo, modismo, a heresia, essas coisas todas, tá? Quando o seu pastor falar isso para você, você fala assim, mas ele não cobra nada de mim. Ele não cobra dízimo, oferta, nada, não me chantageia, nada. Ok? Eu tenho que ir rápido, porque está piscando a luz aqui, a chuva está chegando. Então vamos lá. Olha, quando a gente vai ler o Vaikra 16, no Zorra, né? O que é Vaikra? Vaikra Levítico. Está lá uma interpretação no Zorra, né? 16. A parte B desse livro diz assim no aramaico: Kol manditi beichová, Kol manditi beichová, vilá itkapar aleich itmasar lei choli. O que eu falei para você aqui em hebraico aramaico? Eu disse assim, o que está escrito lá, no Zohar ou no Zorra, Vaikra 16b. Olha que interessante isso aqui. É um aprendizado, gente, para a gente poder refletir sobre as nossas ações, atitudes, que você fez ontem, antes de ontem com as pessoas, ou até com um bichinho aí na sua casa, ou com a planta aqui, tudo é ser vivo, tá? Diz assim, todo aquele que tem uma transgressão, não é? E não expiou, né? Ou não expirou por ela, é entregue à doença. Ou seja, muitas doenças são faltas não retificadas, tá? Reparadas, pedidos de perdão, ok? Tem até uma frase, né? Avon no metukanin, ok? É preciso quebrar a maldição, é preciso reparar o mal que você fez
com outra pessoa, alguém, etc, etc, etc. Por que preciso quebrar o mal? Por que preciso reparar? Por que preciso pagar aquilo que você deve? No linguajar mais popular, para você entender essas dívidas do campo espiritual, porque elas vão afetar a sua vida. O seu pecado afeta a sua vida espiritual em 5 níveis. Em 5 níveis da espiritualidade dentro de você. Você se enganou dizendo, acreditando no que disseram para você, que você é dicotômico, que você é só alma e corpo, ou que você é tricotômico, corpo, alma e espírito, nefesh, pneuma, ou nefesh, ruá, nefesh e basar, né? Ruá, o sopro de vida, que gerou o nefesh, a alma, né? Dentro do corpo, carne, basar em hebraico. Você acha que você é só isso? Não, você não é só isso. Você é nefesh, ruá, neshama, raya e yerda, ou yeshda. É isso que você é, ok? E é por isso que você tem que tomar o maior cuidado e zelar por você mesmo e por toda a sua estrutura, nas camadas, nos níveis, nas dimensões dentro de você. Uma vez que o mal entra, não é que é impossível sair, é que é um processo, às vezes demorado, para sair, para retirar. É complicado. É como um vírus que entra dentro de uma placa-mãe, que entra dentro de uma memória RAM, que entra dentro de um software do seu computador ou do notebook. Só um minuto, peraí. Pronto. Já desliguei. Então, é mais ou menos isso para entender, tá? Vamos acelerar. Vamos entender então isso aqui. É preciso entender e é preciso compreender as distinções, não é? E níveis da nossa própria alma. Aqui, deixa eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Mesmo meu óculos quebradinho aqui, uma perninha, dá para mim conseguir, dá para eu ler ali, né? Ajudar, eu tenho uma coisa que me ajuda aqui. Pronto, agora melhorou bastante. Vamos conhecer então os níveis da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, pessoal. Você é evangélico, você é católico, você é espírita, budista, judeu, muçulmano, você é ateu, livre pensador, não importa. Você tem essas composições, tá? Não é só matéria que morre e decompõe, não. Muito bem, os níveis da nossa alma. Vamos falar primeiro sobre esse aqui, ó. O nefesh. O que é o nefesh? O nefesh é esse azulzinho que está aqui, né? O que o nefesh representa? O que o nefesh, né? Ele, digamos, manuseia não, mas o que o nefesh, ele manipula, não é? O que ele domina aqui dentro de nós, o nefesh. O nefesh, esse aqui, nefesh em hebraico, é uma das distinções, variações da alma, do espírito, dependendo do contexto, tá bom? Tanto alma ou espírito, mas é só para você entender essas divisões da alma. A nefesh ou nefesh é a parte que liga o corpo, ó, o corpo e instintos, não é? Vida biológica, emoções básicas. Aprendeu aí? Como Davi disse lá, olha, deixa eu ler aqui. Deixa eu pegar aqui, para a gente ver. Olha só, essa parte aqui é o nefesh, ó, como o Davi está falando. Olha como Davi está dizendo assim, ó. Salmo 139, ou Tehillim em hebraico,
139 e versículo 13. Olha que lindo essa poesia, essa composição que o próprio David, ele está ensinando sobre a nefesh, aqui o hebraico, nefesh, tá? É uma distinção do nosso ser, né? A nossa constituição, né? Uma das variações, um dos níveis que cada um de nós temos, quando Deus fez cada um de nós. Nefesh, olha só o que Davi está dizendo, Salmo 139, versículo 13. Sim, pois tu formaste os meus rins, tu me teceste no seio materno, eu te celebro por tanto prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas. Olha isso, conhecias até o fundo do meu ser, meus ossos não te foram escondidos quando eu era modelado em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos os dias que foram fixados, e a cada um deles nele figura. Então, Davi, ele está dizendo, né, com muito carinho, com muita espiritualidade, com muito amor, quando foi feito, quando foi criado a sua nefesh, a sua parte. Nefesh, o que é nefesh? Corpo, instinto, emoções, né? A parte biológica, ligada ao corpo, os instintos, a parte biológica e as emoções básicas, né, do ser humano ali, já quando o feto, já ali na divisão das células, né, formando o feto, gerando ali o serzinho. A segunda parte que nós temos, o segundo nível espiritual que nós temos em nós, é o Ruá. Esse aqui, ó, o verdinho aqui, o Ruá. O que viria a ser o Ruá? Presta bem atenção no que eu vou ler para você mais uma vez aqui no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, deixa eu ver aqui. Quando Deus criou o ser humano, diz assim, ó, no livro de Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui. E o Senhor Deus, ele soprou nas narinas, não é? E o homem passou a ser o quê? Nefesh. Ou o homem passou a ser Nefesh, alma vivente. Ok? E com essa, como que o homem passou a ser alma vivente? Quando o Eterno soprou o Ruá, o sopro, vento, violência, com força. É o que está escrito em Bereshit, em Gênesis. Então, veja bem, o Senhor Deus criou primeiro, não é? A Nefesh, lá no útero, na divisão das células, né? O feto, direitinho. Depois, ele sopra, ok? Ele sopra o Ruá. Aí ele vai dar o espírito, né? Que vem junto com as emoções. Aí o espírito vai crescer, a pessoa vai crescer, né? A Nefesh, o corpo biológico cresce, não é? Junto com o Ruá, que é a alma, né? O espírito desenvolve as emoções, não é? Refinadas à moral, o que é certo, o que não é, o bem, o mal, a justiça, a injustiça, a verdade, a mentira, não é? E isso tudo, a Ruá, ela tem um sinônimo de chama que os psiquiatras entendem como psique, que é a sede do caráter, escolhas, temperamento, não é? A sede das emoções, dos desejos, das paixões.
chocolate, doce, salgado, amargo, sexo, prazer, não é? As cores, tudo que diz respeito à psique, a mente humana coligada, então a Ruá coligada com o Nefesh. Ruá coligado com o Nefesh, a gente tem essa composição. Só que nós não somos só Ruá e Nefesh. Nós não somos só mente e espírito. Nós somos muito mais do que isso. Eu costumava ensinar antes que faltou uma palavra em hebraico aqui, que é o Bassar. Mas o Bassar ele vai entrar dentro do Nefesh, porque é a parte biológica. Bassar é isso aqui, ó. É terra, barro ou carne, pele humana. Então o Bassar e o Nefesh estão juntas, atreladas nesse ensinamento. Ok? Deus sopra o Ruá, ou o Nefesh, Deus sopra o Ruá, vira o Nefesh, perdão, e aí cria o espírito, a animosidade dentro do Ruá. Você não entendeu? Então deixa eu voltar um pouco de novo, para não ficar confuso, ok? Deixa eu corrigir. Deus soprou o Ruá, segundo o Gênesis, um vento com violência. Soprou aonde? No Bassar, que é barro, carne, boneco. Ok? Conforme está lá. Bom, uma outra hora eu trago se isso está no sentido figurado, metafórico, poesia ou literal. Mas vamos seguir da maneira como você acredita. Pra você entender, ficar facinho. Então Deus criou o Bassar, que é o homem ali, o boneco, o barro, soprou o Ruá, ok? E esse Ruá, não é, que é o espírito, a força com violência, ele também vai trazer o Nefesh, porque no boneco, no barro, né, vai gerar o Nefesh, ok? E o Nefesh vai animar, vai dar animosidade, vai dar vida, ok? A todos os ligamentos do corpo, a todas as células do corpo, né? As emoções básicas, né? E em seguida o Ruá, ok? O Ruá que é o espírito, que também são outros tipos de emoções, a moral, né? Como eu falei, a psique, a mente, a sede, temperamento, gênero, possessividade, ok? E no terceiro nível que nós temos, nós vamos ter também o Neshama. Olha, o Neshama é a parte extremamente, uma das partes mais importantes. Por quê? Porque o Neshama, que é esse aqui, o Neshama, aqui ó, o Neshama, ele é a alma superior, o intelecto espiritual, não é? É a conexão direta com Deus. O que seria o Neshama? O Neshama seria... Gasguei. Ufa. O Neshama seria aquela parte aonde a parte espiritual nos faz compreender as dimensões, as leituras das Escrituras. A Neshama é a parte superior, intelectual e espiritual. É a conexão direta com Deus, além da psique. Então, além do Ruá, do espírito, as emoções, a mente humana, não é? Desculpa. Nós temos a Neshama. A Neshama, ela é diferente, porque a Neshama nos conecta com visões espirituais. Você que é evangélico, que é cristão, você que crê em Deus, obrigado. Engasguei aqui.
Um exemplo para você, de Neshama. O apóstolo Paulo diz que conhece um varão, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que foi levado até o terceiro céu. E lá viu coisas inefáveis. Esse é uma espécie de estado de transe, é uma espécie de arrebatamento, né? Muito conhecido no mundo pentecostal. Quando ora, eu já passei por isso, e muitas pessoas passaram por isso, por estado de arrebatamento, onde tem uma visão bem ampla de um pouquinho do mundo espiritual, não é? Então a Neshama, ela é essa parte superior da alma, que dá a intelectualidade das coisas espirituais, não é? Por isso que Paulo vai dizer que os que são humanos, o homem que só compreende as coisas de forma literal, só compreende as coisas nos livros da faculdade, só compreende as coisas de forma física, química, concreto, não é? O homem que só compreende as coisas do mundo natural, ele não compreende, ele não lê, ele não tem visão, ele não tem audição, ele não consegue ler, ele não consegue traduzir, ele não consegue interpretar a Neshama, porque a Neshama é essa parte, não é, do nível da nossa alma superior. E a gente só pode compreender as coisas espirituais, como disse Paulo, quando nós estamos voltados para Deus. Vou pegar esse texto aqui, para você entender mais ou menos o que eu estou falando. O engasgo é ruim. Aqui, ó. O próprio apóstolo Paulo vai ensinar o seguinte. Quanto a nós, primeiro aos Coríntios 2, versículo 12. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina. Ok? Então, deixa eu pegar um livro aqui. A sabedoria humana é uma coisa. Vamos supor aqui, ó. Código Civil, né? Aqui, ó. As leis do nosso mundo, do nosso país. Código Civil, Código Penal, é uma coisa, não é? Tá vendo aqui, ó? Código Trabalhista é uma coisa. Advogado entende, destrincha, né, todo o doutrinamento do direito, não é? E as suas variações, trabalhista, vara da família, Código Penal, Código Civil, imóveis, terrenos, Código de Proteção ao Consumidor, uma série de coisas, né? Agora, as leis espirituais, a intelectualidade, a cultura espiritual, que é a Neshama, ele vai dizer assim: o homem psíquico, ou seja, o homem ruá, não é? O homem natural, não é? As emoções refinadas, a moral, não é? Caráter, escolhas, temperamento, pensamento humano, a alma humana, o ruá. O homem psíquico, ou seja, o homem natural, não aceita o que vem do Espírito de Deus. Não aceita. Você vai falar com um engenheiro, você vai falar com um arquiteto, você vai falar com um médico, e aqui eu não quero generalizar, não é? Que as orações, elas são respondidas, são atendidas, que os malachins, os malequins, ou os anjos, eles existem, ou que os mentores espirituais, eles existem. Aí a pessoa não aceita. Ela acha que isso é loucura. Olha o que o Paulo está falando aqui. O homem natural não aceita o que vem do Espírito de Deus.
Porque para ele é loucura, para ele é esquizofrenia, não é? Esquizo, separado da racionalidade. É uma mente separada, é uma mente que vive num mundo de Nárnia, que vive num mundo de utopia, que vive num mundo de magia, não é? Essa é a leitura que o homem natural faz, né? E ele não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. Já o homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém ele é julgado. Então, você está entendendo agora, né? O Nefesh ganhou vida no campo biológico, de órgãos, tudo, aquela coisa, com a chegada do Ruá, que é o vento, o espírito que deu vitalidade, energia, não é? Então ficou o corpo físico com o Ruá, corpo e mente, não é? Órgãos e mente, instintos, sentimentos e emoções, entre os dois aqui. Mas não ficou só nisso. Também tem a parte que nos eleva a Deus, que é a parte que o apóstolo Paulo está dizendo, que é a parte espiritual, que é a Neshimá. O que é a Neshimá? A Neshimá, ela é a parte... Tá vendo um barulho aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. A Neshimá, ela é a parte que nos dá intelecto espiritual, ou seja, ciências da espiritualidade, como a Kabbalah, interpretação da Torá, o Zohar e uma série de outras coisas. E também qualquer outra pessoa, não precisa ser judeu não, qualquer outra pessoa no mundo, sendo católico, evangélico, espírita, não importa, se ela está conectada à Neshimá dela, se ela está se esforçando para apagar os seus erros, se ela está se esforçando para corrigir os seus pecados, se ela está se esforçando para fechar portas e janelas, não é, de relações abomináveis, relações imundas, relações sujas, relações, não é, com pessoas que estão em um grau bem baixo, um grau muito baixo, né, numa zona baixa, de baixa energia, de baixa luz, numa escuridão, numa treva, num mundo complexo, num mundo de ódio, de raiva, de fofoca, de droga, de prostituição, de promiscuidade, de mentira, de agressão. Se a pessoa, independente da religião dela, ela estiver longe desse tipo de situação, e fechando as portas, o ouvido, a janela, o olho, não conversando, se ela estiver se eximindo, se ela estiver fugindo dessa aparência do mal, então ela está com o seu Neshimá, ela está com a sua parte, o seu nível espiritual, não é? Além da Nefesh e da Ruá, a lei do espírito e a lei das suas emoções. Do corpo físico, ela está com essa terceira parte dela bem elevada, bem aguçada. E é aí que a espiritualidade não quer saber se é judeu, se é muçulmano, se é católico, se é evangélico, se é da Umbanda, se é do Candomblé, se é kardecista. A espiritualidade, quando eu falo o amor maior de Deus, olha o coração da pessoa, olha a vida que ela está levando, certinha, regrada, bonitinha, né? Se ela está disposta, inclinada à luz, a buscar o amor a Deus dentro da sua linguagem, da sua cultura, da configuração do que foi passado para ela, aí a Neshimá dela está bem ativada, né? Aí ela compreende as coisas espirituais, às vezes muito mais do que aqueles que se arrogam, dizer que sabem, que são salvos, que são melhores do que os outros, que não porque eu sou da igreja, porque eu cumpro a doutrina. Não, às vezes não. Uma pessoa lá do lugar que você condena tem mais sabedoria, tem mais compreensão, tem mais visão e tem dom.
real, sensibilidade. Tem sensibilidade espiritual de ver o que está acontecendo na sua vida. Tem audição de ouvir falar para você um recado espiritual. Tem energia e dor de curar você. Coisa que talvez o seu pastor não tenha. O seu padre não tenha. Tem que aprender a lidar com as distinções, variações do espírito, da alma. E fechar as brechas para que não sejam contaminados esses níveis do nosso espírito. Tá bom? Então, a Neshama, a terceira parte de elevação do nosso espírito, é a alma superior. É intelectual e é espiritual. Por isso que Paulo fala dom de ser mestre, dom de ciência, sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que vem dos homens, da faculdade e tal, aquela coisa, não é? E essa sabedoria aqui, ela não tem nada a ver, essa parte da Neshama, intelectual e espiritual, ela não tem nada a ver com faculdade de Direito, Engenharia, Arquitetura, Medicina, Física, Química, Ciência. Não é isso, tá? São outros conhecimentos espirituais. Não que esses conhecimentos que eu falei agora, essas ciências, não sejam também iluminadas e dadas por Deus. Só que é para o campo físico, é para o campo dos homens, das tratativas, de contratos, de direitos e deveres e de leis. Agora, quando se fala de mundo espiritual, é outra coisa. Que aí, essas pessoas não compreendem. O médico não entende, não quer saber, acha que é loucura. Beleza? Vamos agora para o quarto nível do nosso espírito, quarto nível da nossa alma, que é Raya, ou Shaya, ou Raya, né? Que nível é esse? Esse é o nível transcendental, é a luz da alma. O Raya é a luz da alma. Eu vou dar um testemunho aqui sobre essa distinção do espírito, esse nível do espírito aqui, que é o Raya em hebraico, que é a luz da alma, é a transcendência, não é? Aquele que ora, aquele que busca, aquele que jejua, aquele que medita nas escrituras, não é? Isso no campo judaico e também no campo cristão, não é? E também no campo do budismo, no campo do kardecismo e em todos os outros campos que tem, quando a pessoa é correta, é direita, tá tudo certinho com ela, não tá devendo nada para ninguém, não brigou com ninguém, não cometeu pecado contra ninguém, nem contra o seu corpo, não se relacionou com pessoas pesadas, com cargas pesadas, né? Então essa pessoa, ela consegue transcender, não é? Ela consegue entrar no mundo espiritual. Olha, ela consegue transcender, entrar no mundo espiritual, ela consegue alcançar a luz da alma dela. E é uma coisa sublime, é uma coisa maravilhosa. Uma vez, no bairro de Lausanne Paulista, não é? Um ex-cunhado meu, ele já faleceu, ele já não está entre nós, o Renato. Uma vez o Renato, ele entrou num lugar errado, comeu coisa errada, bebeu coisa errada, se relacionou com pessoa errada, se relacionou com uma mulher cheia de coisas ruins na sua psique, na sua rua, na sua nefeste, nas suas emoções, no seu corpo, não é? Não estou falando de doença genética, não é doença patológica, mas que eu falei karmas espirituais, né? Eu falei pecados, erros, aquela coisa que já abordamos antes. Ele se relacionou com essa mulher e quando ele saiu dessa casa, né, ele entrou dentro de um carro junto com uma outra pessoa e ele ficou praticamente com os olhos fechados, com o carro em alta velocidade nas avenidas do Imirim, lá Basileia, até chegar ali no Lausanne Paulista, na Rua Geneve. Chegou lá em casa, esse meu cunhado, completamente fora de si, completamente possesso por um debulk, por uma energia ruim, não é? Absorveu muita coisa ruim, espiritualmente falando, que afetou a sua nefesh, a sua ruá, o seu corpo e a sua mente, a sua alma, as suas emoções, não é? E deixou ele bloqueado com a Neshama e bloqueado com a Raya, com a parte absoluta de Deus.
ele ficou em treva dentro dele. Ficou só com a parte ruim, a carga foi muito forte sobre ele. E ele dirigia, passava farol vermelho, cruzava, passava os cruzamentos e nenhum carro bateu nele. E a pessoa que estava do lado morrendo de medo. Quando chegou em casa, que colocaram ele no quarto, eu vou dar um exemplo para você. Ele estava com um tom cultural extremamente diferente o que era dele natural. Baixinho, pequenininho, né? Com aquelas vozes, né? E quando eu entrei no quarto, ficou a minha mãe, a minha irmã, ambas já partiram para Deus, e o resto da família ficou na cozinha. Quando eu entrei no quarto, ele simplesmente se debateu contra a parede com violência. Era mãos e pés se debatendo, blá, 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 blá. E dizia que era para eu sair do quarto porque ele não suportava a luz que estava com a minha pessoa. Aqui eu não estou fazendo uma autolatria, com vaidade, com arrogância, com soberba, ou querendo me aparecer. Só estou querendo passar para você que é crente, que é evangélico, você que é cristão, ou você que é católico, você que é kardecista, você que é de qualquer outra denominação, até mesmo você que é do candomblé, que é da Umbanda, se você estiver certinho com a espiritualidade, se você estiver certinho com Deus, com o Pai das Luzes, presta bem atenção, você é completamente iluminado e você consegue transcender, sem que você perceba, não é? A sua raiar, ou seja, ao seu nível de transcendência, a luz que está sobre você, o grau, a força de espiritualidade boa que está em você. Quantas vezes você entrou numa casa e a pessoa não foi com a sua cara? Quantas vezes você foi conhecer alguém e a pessoa gostou de todo mundo, mas não gostou de você? Quantas vezes no seu ambiente de trabalho uma pessoa gosta de todo mundo, mas não gosta, não vai com a sua cara? Sem um motivo sequer aparente, sem que você tenha feito nada para aquela pessoa. Não foi com a sua cara, o santo não bateu. É verdade, não bateu. Porque o dela é treva pura, o dela é ruim, é carga pesada. Dela sabe quem você é. E o seu sabe quem ela é. Ou seja, a sua raiar, o seu nível transcendental está muito elevado, está muito bom, né? Diante de Deus. São orações, são leituras, são práticas de caridade, de bondade. Quer ver o seu nível de raiar chegar ao máximo? Quer ver você chegar? Você nem precisa, às vezes, entrar na casa de uma pessoa para orar por ela. Lá do portão você dá uma palavra, um pensamento e ela, puf, se tiver uma coisa ruim, né, ela cai. Se tiver feitiço, é desfeito, não é? É só você praticar a caridade, praticar o amor, independente da cor, do gênero, do sexo, da situação social e financeira ou da religião. Pratique o amor. As pessoas, ore, interceda pelas pessoas. Ajude as pessoas com caridade, com comida, com dinheiro, enfim, ajude as pessoas com roupa, com o que você puder. A sua transcendência vai elevar-se muito, vai subir a sua raiá em hebraico, ok? Então, quando eu entrei, aconteceu isso. E ele mesmo disse com a boca, o dibuque que estava lá no meu cunhado, né? A luz que ele tem é muito forte. Eu não suporto ele. Aí foi quando a minha irmã me tirou do quarto. Eu ainda era pequeno ainda. Mas nós chamamos quem? Nós chamamos um homem muito abençoado. Já partiu para Deus também. Lá do Lausanne Paulista, né? Na época, o ministro João Domingues. João Domingues. E esse ministro aí, João Domingues, né? Ele não era tão pequeno assim não, já era maior de idade. O ministro João Domingues, ele era ministro da igreja Sinos de Belém, Menção das Primícias. Quem é da Sinos de Belém aí, conheceu o ministro João Domingues, né? Também a irmã Maria, sua esposa, que continua na Sinos de Belém como missionária. E lá do Lausanne Paulista, né? E essa época que eu me refiro, gente, é a época do mensageiro Emerson. Depois
veio o mensageiro Salomão, que hoje é missionário, ok? Bom, o ministro João, é também na época, o ministro Valdeci, não, o ministro João, e eu acho que o ministro João e o ministro Valdeci, se eu não me engano. O tia pastor Valdeci, um homem de Deus, um cara abençoado, que eu admiro ele, não é? Eles entraram no quarto, se eu não me engano. E o ministro, na época, Rubens, que é irmão do ministro João. O Rubens Domingos de Andrade e o João Domingos de Andrade, os dois irmãos, eles entraram. E eu tenho um irmão meu, que ele é bem grande, ele é bem forte, ele é bem maior do que eu. Ele é bem forte, a gente chama de Carlinho, né? O Carlinhos. E o Carlinhos estava lá nesse dia. Inclusive o Carlinhos estava no carro com o Renato esse dia, né? Que vieram lá do Imirim. Bom, e aí, o que acontece? Quando o irmão João e o irmão Rubens entrou no quarto, não é? E o irmão Rubens colocou a mão na testa, na fronte aqui do Renato, o Renato foi tomado por uma força descomunal. Você imagina um cara desse tamanhico assim, um cara que batia aqui assim em mim, vai? Um cara baixinho, eu já sou baixinho, e o cara batia aqui em mim, baixinho, magrinho. Esse cara, tomado por uma força, ele arrastou o ministro João Domingues, arrastou o ministro Rubens, hoje o irmão Rubens, pai do Demetrio Adriano e da Fabiana e do Daniel, marido da irmã Vani. Ele arrastou também o Valdeci, ministro Valdeci, se eu não me engano, e arrastou, sabe quem? O meu irmão. Arrastou o meu irmão Carlinhos, grandão pra caramba, na época era jovem, mas bem forte. Arrastou 4 homens, ou 3 homens, do quarto, praticamente quebrou a cozinha inteira, quase que ele arrebenta a geladeira, mesa da cozinha, a cadeira, foi para lá, cada objeto para o seu lado, não é? E deu um trabalho para conter e para segurar. Mas o irmão João foi ali um tzadikim. O irmão João foi um justo. O irmão João foi um homem de extrema autoridade espiritual e ordenou que se ficasse quieto, que se calasse, e conseguiu imobilizar ele com a força da oração. Portanto, o irmão João, ele era um homem justo, um tzadikim no mundo hebraico, um homem de Deus, que tinha a sua raiá extremamente aguçada e elevada. O irmão João Domingues de Andrade, assim como o irmão Rubens, o irmão Valdeci, esses homens estão vivos hoje, o Rubens e o Valdeci, né? O irmão Rubens está na Assembleia e o Valdeci tem o ministério dele no Parque Novo Mundo. São homens de Deus. Então esses homens hoje, a sua nefesh, a sua parte biológica e emoções, bem como também a sua ruá, não é? Que é a sua alma, coligada com a Neshama, está completa, eles estão num nível muito excelente de espiritualidade, porque eu os conheço, não é? E são luzes nesse mundo. Você tem que procurar entender que quando Yeshua, Jesus, vai falar, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, vocês também são a luz do mundo. Não fique imaginando uma velhinha acesa, quando acaba a luz aqui assim, vou pegar. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Funcionar aqui, quando acaba a luz. Não fique imaginando que você é luz apenas nesse sentido aqui, não, aqui, né? Daqui a pouco eu vou ter que acender as velas para acabar a luz. Mas você é uma luz muito mais intensa, muito mais condensada, muito mais forte, né? É espiritual, não é? Eu lembro também de um testemunho de um homem chamado irmão Cláudio, que também é ministro lá da Sinos de Belém, na Lausanne. O irmão Cláudio conta um testemunho para mim uma vez, todos eles estão na Assembleia hoje. O irmão Cláudio conta um testemunho para mim uma vez, que chamaram ele para fazer oração em uma casa, e ele estava tão conectado com a espiritualidade, oração e jejum, que o ministro Cláudio chegou no portão da casa e a pessoa estava lá no quarto, né? E a raiá do Cláudio, ou seja, a transcendência espiritual do Cláudio estava tão elevada que ele não precisou entrar na casa,
né? Não precisou ir até o quarto, não precisou olhar para a pessoa possessa. Apenas no pensamento ele determinou que aquele mal fosse embora, que aquele dibuque fosse embora, deixasse aquela pessoa. Quando o irmão Cláudio, em pensamento, começou a orar, se manifestou lá dentro, um barulhão querendo quebrar tudo, sem que soubesse, sem que o Cláudio tivesse entrado lá dentro. Então são exemplos de raiar, né, de níveis da elevação do espírito, da alma da pessoa. Você que é cristão, que é evangélico, enfim, você que é religioso, você que é espiritualista, você que acredita em Deus, né? Não necessariamente evangélico e católico, mas você que crê em Deus, aí dentro da sua instituição, e você está bem, não se preocupe, nenhum mal te pega. Quando você não abre a brecha, não abre espaço, não sai por aí fazendo coisa errada, não é? Com o seu corpo, através das relações sexuais e também com o que você come, o que você bebe, onde você entra, quem aperta a sua mão, que roupa você ganha. Tudo isso aí são brechas que acontece na vida da pessoa, né? Se você está bem com Deus, a sua raiá está assim. Se você está bem com Deus, esse nível do teu espírito está bem elevado também. E o último nível, que é o quinto nível, não é? Que nós temos é o Yeshdah. Aqui, ó, Yeshdah ou Yehidá. O que é o Yehidá? Yehidá é a unidade absoluta com o divino. É o grau máximo. É a essência indestrutível. Olha, o Yeshdah é a unidade absoluta com o divino. É a essência indestrutível, não é? A pessoa que consegue alcançar o Yehidá dela, eu vou dar um exemplo. Elias, Eliseu, Isaías, Moisés, nem se fala, Yeshua, Jesus, Paulo, Pedro, os apóstolos, são pessoas, Daniel, Ezequiel, Jeremias, são pessoas que tiveram a beleza, a maravilha, não é? A elevação de tanta consagração, de tanta busca, de alcançar o seu Yehidá, de tocar no seu Yehidá, que é a parte absoluta. E essas pessoas, como diz a palavra, Yehidá ou Yeshdah, unidade absoluta com o divino, essência indestrutível, podem fazer o que quiser contra você. Podem fazer qualquer feitiço que quiser, qualquer maldade. Nunca você é destruído. Você pode ser um pouco atingido, mas destruído, não. Nunca, nunca. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz as Escrituras. Bom, aqui você entendeu até aqui, ok? Vamos avançar então um pouco mais e vamos lembrar então, né? Psique, Ruá e Espírito Neshama, ok? Ok, vamos lá. A psique, a Ruá, ela é como um ponteiro de um relógio. É um ponteiro central, que vai traduzindo os impulsos, né, do Nefesh, né, do Nefesh, ou Neshama. Deixa eu explicar para você. É como se fosse um ponteiro, né? Deixa eu atirar aqui agora, que agora eu vou ilustrar aqui um pouquinho, para você entender melhor, né? Isso aqui eu vou deixar, que eu achei interessante esse desenho aqui, né? Então, vamos colocar assim, ó, um ponteiro aqui, ó, ponteiro central, né? Esse aqui é o da hora, esse aqui pequenininho é dos minutos, e tem um bem discreto que é dos segundos, né? Dentro de um relógio. Deixa eu ver aqui assim, mais ou menos isso aqui dentro de um relógio. E assim, aqui tem 12, 1, 2, 3, 4, 5. Como se fosse mais ou menos isso aqui, tá bom? Como se fosse um relógio.
o ponteiro aqui de segundos, ponteiro de minuto e esse aqui de horas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o ruar. Então, o ruar dentro da gente é semelhante ao ponteiro central que vai dar os impulsos, né? Ele dá os impulsos assim, para esse daqui, esse ponteirinho fazer o círculo dele, a rotatória dele aqui. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas e vai indo, né? O da hora. Entende? Então, o ruá, que é alma, é o ponteiro central que dá impulso, não é? Do nefesh. O impulso desse aqui, ó. O impulso desse aqui, ó. Do nefesh. Tá vendo? O ruá impulsiona o nefesh. Ok? Deixa eu ver aqui. Que impulsos são esses? São as inspirações, né? São os instintos, as emoções, etc. Um vai dando, está conectado com o outro, ok? E assim vai indo. O que é importante? O que é importante, pelo amor de Deus, nunca permita que isso aconteça na sua vida, não é? O que é importante. E aí sim vai. Um vai conectando com o outro. O ruá é o ponteiro central que dá impulso ao nefesh, não é? A parte emocional que impulsiona o corpo físico e o corpo físico com a parte emocional impulsiona a neshama, né? A neshama, que é um nível, lembra que eu falei que a neshama, a parte superior, ok? E a raiá, que é a parte transcendental. Olha aí, ó. Tudo isso aqui está conectado. Tem que estar conectado um com o outro. Ok? Só que o que é mais importante? A sua nefesh, né? Seu corpo físico. O seu corpo físico ponteiro central. O seu corpo físico nunca pode ficar parado aqui, ó, para baixo, ok? Nunca pode ficar parado para baixo. A sua neshima nunca pode ficar parado para baixo. O seu raiá nunca pode ficar parado para baixo, paralisado, ok? Pior ainda, o seu yeridá nunca pode parar. Ou seja, o ruá não pode parar, porque se o ruá para, ok? Se o espírito para, a alma para, como que ela para? Com depressão. Como que ela para? Com angústia. Como que ela para? Palavrões. Como que ela para? Pornografia. Adultério. Traições. Ou seja, agressões. Resumindo, pecados. Quando você comete um por uma dessas coisas, todos os níveis do seu espírito, da sua alma, vão para baixo. Paralisa a sua alma, paralisa suas emoções, paralisa a sua psique, seus sentimentos. E aí, eles começam a trabalhar. Eles quem? Os debuques. Eles quem? Os encostos. Eles quem? Os demônios. Eles quem? As doenças. E os pecados e maldições e cargas ou karmas da ancestralidade
e com todos os males que aquela pessoa já trazia com ela, através da relação sexual, através dos seus erros. Causa tudo isso, paralisa o ponteiro, paralisa a ruá, que compromete a nefesh, o corpo físico, que compromete a neshama, não é? E compromete a raiá, a transcendência, e compromete também a Yeridá, a parte mais poderosa e indestrutível. Ela é destruída? Não, mas não tem como ela te proteger de nada, porque você abriu acesso a coisas ruins até chegar nela, ok? Vamos lá. Vou te dar um exemplo dentro das Escrituras. Minha mão é cheia de poeira. Eu vou te dar um exemplo dentro das Escrituras que o apóstolo Paulo ensina. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, uma coisa. Olha só, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar assim, não é? Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, e versículo 16, o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim, lá está em grego assim, pneumatos to pneuma, kataten sarko tauta, garatelóis, ou garalelóis, garaielóis, não é? De novo. Pneumatos, todo pneuma, cataten, sarco, tauta, garaielóis, antketai, rinamehan, e antirrelenten, tauta poiete, poieten. Ou seja, o que Paulo está falando ali, escreveu ali em grego, aos Gálatas 5,16. Você vai entender, olha a guerra, a confusão que há dentro da sua mente, da sua alma, do seu espírito, né? Através dos pensamentos, aquela coisa toda, remorso adiante, tem que ser arrependimento e não fazer mais. Olha só a confusão, a guerra que é entre o ruá e também a neshama. Quando o pecado entra, quando você trai, quando você adultera, quando você usa o seu corpo para coisas ilícitas, para intoxicar ou para se canalizar na conexão do mal com relações fora da orientação do Espírito Santo e de Deus, com qualquer pessoa, com qualquer um, sem compromisso, sem carinho, sem afeto, sem amor, absorvendo toda a malignidade dele. Olha como é que você fica. O apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 5,16, pneumatos todo pneuma, cataten sarco tauta, garelolois, garaile, garai ou garelelóis, antikeitan rinamehan e seleten tauta poiete. Pois a carne, que carne que é essa? A ruá. Pois a carne luta contra o espírito. Por que a carne é a ruá? Porque o ruá é o espírito, são as emoções refinadas, a moral, é a psique, a sede do caráter, as escolhas, das emoções, temperamento, gênio, não é? Desejos libidinosos da carne, aquela coisa toda, sexo, né? E outras coisitas mais. Então, pois a carne luta contra o espírito, a carne luta contra o nefesh, que é o nefesh, o que é o neshama. Pois a carne, a ruá, luta contra o neshama, não é? A carne luta contra o neshama. A carne luta contra o neshama. E o neshama luta contra a carne. Ok? Por quê? Porque o neshama é a alma superior, intelectual e espiritual. É a conexão direta com Deus, além da psique, além das emoções humanas. Então, pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Olha isso. Não é? Eu não quero trair minha esposa. Eu não quero trair minha namorada. Eu não quero beber. Eu não quero fumar.
Eu não quero furtar, não quero roubar, não quero fazer isso, fazer aquilo outro, não quero ser vagabundo, não quero ser canalha no meu trabalho com meu colega de trabalho, eu não quero fazer um jogo sujo no meu trabalho com meu colega de trabalho, mas a vaidade, a carne, né, a alma, a sede das emoções, né, o pensamento, ah, mas fulano disse isso para mim, o síndico disse isso para mim, meu encarregado, o meu líder do posto falou isso para mim, não tem problema, quer riar não sei o quê, que não quero saber. É a carne, é a vaidade, é a psique, é o ruá. Então, o ruá luta, mas o espírito não. A Neshama vai dizer o quê? Seja honesto, ame o teu próximo, não faça mal às pessoas, seja fiel. Hã? Você vê? Então fica aquela luta mental na pessoa, né? Com aquela fábulazinha, a ilustração de um diabinho, um anjinho, um diabinho aqui e um anjinho aqui. Muito bem, então trata-se de uma guerra, sabe? Uma guerra interna entre o lado divino e o lado carnal dentro de nós, que ainda o judaísmo vai ensinar que é o Yetzer Hará, Hará, lado ruim, mal, e o Tov, lado bom, não é? É uma luta entre Tov e Hará, bem e mal, né? Por isso, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai ensinar no livro de Gálatas, no capítulo 7, versículo 15 a 24, o apóstolo Paulo, ele vai escrever exatamente assim. Realmente, não é? Não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero. Paulo está dizendo, aos Gálatas 7, 5, aos Gálatas capítulo 7, versículo 15 e 24, ele vai dizer assim, realmente eu não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Na verdade, não sou, mas eu quem pratico a ação. Mas o pecado que habita em mim, o erro, o ret, não é? O harat, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém, deixa eu ver aqui, praticá-lo, né? O bem não mora em mim. Lembra quando Jesus disse que o mal, ele vem de dentro de nós, do nosso coração, né? Do nosso ruá, a sede da psique, a mente, as emoções, em relação ao moral, temperamento, caráter, escolhas. É você que escolhe. Portanto, essa é a guerra entre a Neshama, o espírito superior, o espírito intelectual, o espírito de Deus, direto ligado com Deus, com a ruá, a mente humana, a carne humana. Não é? Olha a batalha que Paulo enfrenta. O que ele quer fazer, ele não consegue. O que ele não quer fazer, ele faz. Aí ele vai continuar dizendo, não é? Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu. Ajo, e sim, o erro que habita em mim. O erro que habita em mim. Veja que o Paulo deu aí uma pista de que talvez ele alimentasse um erro dentro dele, alimentasse um pecado dentro dele. Talvez Paulo não tivesse conseguido aí a força, né, da Neshama, a força do Raiá dentro dele, para se libertar do erro que habitava dentro dele. Ok? Ajo e sim o erro que habita em mim. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 5 de Gálatas. Com efeito, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que vivem segundo as coisas do Espírito desejam e se inclinam para as coisas do Espírito. Não é? Você está compreendendo agora como é importante se inclinar para as coisas da Neshama, da Raiá e da Yehidá? Você está entendendo agora como é bom a gente colocar
arruar os nossos pensamentos, as nossas emoções, que de 10 a gente erra quase sempre 8 ou 9, está sempre errando, sempre batendo, sempre atacando, sempre sem querer, não é? Sempre ofendendo, sempre sendo meio que racista, meio xenofóbico, meio homofóbico, intolerante religioso, não é? Sempre a gente está indo pelo erro da rua, das emoções, da nossa mente, da nossa humanidade, da nossa carne e sentimentos, não é? Porque nós estamos dando vazão para quem? Para Neshama, para Raiá e para Yeridá, os 3 níveis divinos e puros, espirituais, de luz, de força, de potência, de respaldo, de força, não é? Espiritual dentro de nós, da parte de Deus. Você vê? Então é possível sim vencer a carne, é possível vencer assim a rua, é possível sobrepujar, é possível dominar, né? É possível pegar as emoções, os desejos da carne e controlar eles aqui, ó, com rédea curta. É como se fosse, olha, é como se fosse isso aqui, ó, os desejos da carne, tá bom? Como se fosse isso aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente tem aqui uma, deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? A gente tem aqui, vamos supor, uma torneirinha, né? Uma torneira, tá vendo aqui? Uma torneira aqui, ó, aqui uma torneirinha, né? Essa torneirinha aqui, ó, a torneira, supor que isso aqui é uma torneira, tá? Então, se você não fechar essa torneira, ó o tanto que vai sair, ó. Se você não fecha essa torneira aqui, ó o tanto que sai, ó. Vamos supor que a torneira é a sua mente. É a sua mente, junto com o seu corpo. Junto com o seu corpo aqui, né? E a água aqui, essa água, é o pecado. Pecado é o prazer, também é o engano, também é morte, não é? Há caminhos para o homem parece ser bom, mas seu fim são caminhos de morte. Então, se você não fechar, der vazão para a torneira, der vazão para a sua mente e usar o seu corpo para a satisfação do pecado, se você não fechar, vai jorrar pecado, vai jorrar vício, vai jorrar adultério, vai jorrar fornicação, vai jorrar corrupção, maldade, até transbordar. Ok? Só que tem uma coisa, não é? Tem uma coisa. A torneira, a mente e o corpo, eles não vão agir sozinhos não, né? Precisa da sua mão para poder abrir, ok? E em vez de jorrar tudo aquilo, pode jorrar isso, uma gota, de vez em quando, né? Porque todos os homens pecaram e separados estão da glória de Deus. Então você tem a capacidade, com a Neshama, com a parte espiritual iluminada e com a Raiá, a transcendência, a elevação, né, de dominar o vício, o pecado, a maldade, a possessividade, o gênio, tudo que é de ruim dentro de você e o que entra também pelos canos, não é? Pelos canos, pelas conexões de outros canos, do vizinho, né, da mulher, da prostituta, de não sei quem. Você tem como fechar isso aqui, ó. Fechar essas conexões. Você pode fechar essas conexões de pecado para não vir contaminação. E também você pode fechar isso daqui e não jorrar mais nada aqui de pecado, de prazer e de vício. Você pode inutilizar essa torneira. Basta você querer. Ok? Vamos lá então. Ou seja, não é? Então, se o ruá se inclina para cima, a pessoa ela se alinha
com a Neshama. Se o ponteiro para cima, lembra que eu falei do ponteiro? Se a sua vida, a sua mente, o seu pensamento, né, está ligado com Deus, sempre falando com Deus, falando com a espiritualidade, querendo o amor, a paz, a união entre as pessoas e o mundo, na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, enfim, você vai estar sempre conectado com a Neshama e sempre transcendente, né? Até chegar na Yeshidah, que é a parte máxima, ok? Aí você consegue bloquear todas as maldições adquiridas lá atrás. Ou seja, o Ruá, a psique, né, que é o campo de batalha entre corpo e espírito, não é? Conforme Paulo diz, olha, comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Que homem interior é esse que Paulo está falando? Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Que homem interior é esse que Paulo está falando? É esse homem aqui, ó. O Ruá é o Nefesh, o corpo físico, junto com a alma, coligada com a Neshama, coligada com a Hayá, com a transcendência e com a parte superior indestrutível da espiritualidade. É a força espiritual dentro do homem, né? Então, comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo uma outra lei em meus membros. Membros, né? Cabeça é um membro, não é? Faz parte do corpo humano. Desmembrou a cabeça, cortou, decepou, desmembrou. Cabeça é um membro, e dentro desse membro tem o quê? A ruá, a mente, não é? Uma outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros, ou seja, as faculdades do corpo humano. Ou seja, o membro, olha só isso aqui, que Paulo está falando, né? Que tem uma lei que atua nos membros do corpo dele. Olha só, uma lei que atua no corpo dele, né? Nos membros dele, ok? Vamos lá. Vamos de novo no desenhinho aqui, para ficar legal a nossa live. Mas que membros são esses? Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas percebo uma outra lei em meus membros. Ele fala membros, ele não fala um membro só, tá? Para você que a vida inteira achou que Paulo se referia à genitália dele, aí vai entrar naquela questão da masturbação e tal. Ele fala membros, que peleja contra a lei espiritual da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado e que existe em meus membros, né? Ou seja, as faculdades do corpo humano. Esses membros que ele fala é no sentido figurativo, são as faculdades do corpo humano. Vamos lá. Os olhos, ok? Nós temos também a boca, nós temos também as mãos, e nós temos também os órgãos sexuais. Aí chegou. Ou genitália. Pronto. E aí, por que os olhos? Aonde que esses membros lutam contra a parte espiritual dentro do ser humano? Aonde? Os olhos podem ver coisa boa ou ruim. A boca pode falar coisa boa ou ruim também. As mãos
E aí vai, não é? Os olhos podem falar, os olhos podem ver, perdão, os olhos podem ver o bem e o mal. É você que escolhe. É como um controle remoto na sua mão. Você vai assistir canais adultos se você quiser. Se você quiser pagar. Se você quiser ver porcaria de novela, você vai ver. Se você quiser ver jornal que só passa sangue, desgraça, assassinato, morte, você vai ver. Mas se você quiser ver uma cultura da vida, se você quiser canais de filmes legais, se você quiser escolher o The Choice para você assistir, e tantos outros filmes de aventura, até de romance, cada filme bom, legal que tem para assistir, é você que escolhe. O livre-arbítrio, o poder da decisão está na sua mão. Não é que a televisão é a imagem da besta, é coisa do diabo. Não é nada disso. A imagem da besta está aqui, ó. É você. Você que escolhe se é a imagem da besta ou a imagem do cordeiro. Se é a imagem do bode ou se é a imagem da ovelha. Se é a imagem de Cristo ou se é a imagem do diabo. Se é a imagem da luz ou a imagem das trevas. Não é um aparelho, não é a tecnologia. Ok? A boca pode falar verdade ou mentira. E através da boca você pode matar uma pessoa. Através da boca você pode perjurar, difamar, caluniar uma pessoa. Através da boca você pode fazer uma pessoa perder o emprego, né? Perder o emprego, ficar de conchavo. Pode fazer um monte de desgraça. Através da língua da boca você pode causar morte, de marido matando mulher pela sua mentira, de mulher matando marido pela sua mentira. Através da língua, que lá Paulo vai falar, Tiago vai falar também, que a língua é como um pequeno fogo que incendeia uma grande floresta, né? Ela é como como é que chama? Que dirige uma grande nau, dirige um grande navio. Tem que tomar cuidado com o que fala. Através da boca, não é? E através das mãos você pode abraçar, como pode empurrar, você pode cumprimentar, como pode golpear alguém. Você pode abençoar como amaldiçoar alguém, não é? E os órgãos sexuais, através dos órgãos sexuais e através da boca, do beijo, você pode trazer não só vírus, uma hepatite, uma herpes, zoster, ou um HIV, né? Ou um HPV, né? Ou tantas outras doenças, né? Que tem por aí. Mas você pode trazer consequências que vai destruir a sua nefesh, sua ruá, sua neshama, sua raiá, e vai bloquear sua ruá e bloquear tudo isso. Vai bloquear todos os seus níveis da sua alma e do seu espírito. Todos os seus níveis. Ok? Muito bem. A saúde psicológica, ela é uma condição para que a luz da Neshama brilhe. Portanto, vamos limpar os pensamentos ruins, sujos, imorais, falsos, violentos, malditos, mágoa, tristeza, angústia, fofoca, falar mal, para que a luz brilhe, a libertação aconteça e quebre as conexões do mal. Então vamos fazer uma associação prática. Psique, ruá, funções emocionais. Já aprendeu. Caráter, ética, consciência moral. O espírito, que é a Neshama, que é a centelha divina, não é? Da sabedoria, da intuição espiritual, ligação com o eterno. Ok? Isso você já aprendeu, né? Bom, quando a psique ela é purificada, quando? Quando se pratica a techuvá, o estudo da Torá, né? A meditação, os mitzvot, né? O espírito flui naturalmente em nossa vida. Mas isso manda uma linguagem judaica. Você que é cristão evangélico, quando você praticar a leitura, o estudo da Bíblia na sua casa, dos salmos, do evangelho, aquela coisa maravilhosa, né, dos provérbios, quando você se ocupar em louvar a Deus, em cantar,
quando você se ocupar em oração e em práticas de amor e de caridade para com as pessoas, essas maldições, esses males vão saindo, vão desaparecendo, vão sendo quebrados da sua vida e você vai passando por uma vida maravilhosa, vai acendendo tudo aqui, ó. Tudo vai voltando a ficar bom para você. A sua alma vai ficando acesa, né? A sua rua vai ficando acesa, vai ficando forte. O que é das trevas vai saindo, vai indo embora, não é? O seu corpo físico vai adquirindo saúde, não é? A sua Neshama vai ficando cada vez mais forte, você vai alcançando, ok? A sua transcendência também vai ficando mais forte, até você chegar no nível superior, que é a Yeshidá. Aí, meu amigo, é saúde, é bênção, é proteção, é felicidade, é vitória, é vida de glória em glória, é renovo de vida a cada dia que passa, vivendo as misericórdias de Deus na sua vida, não é? Vamos lá. A nossa psique, não é? A Ruá, ela é o nível intermediário da alma que faz a ponte entre o corpo e o espírito. Ela pode bloquear ou ela pode revelar a luz da Neshama. Bom, para fechar esse tópico, gente, não é? Você aprendeu sobre a sua estrutura espiritual e física, beleza? Só recapitulando rapidinho para você, Nefesh quer dizer alma, não é? Função, energia da vida biológica, funcionamento dos seus órgãos, tudo, beleza? Ligada no sangue. Qual que é o local simbólico da Nefesh? O local simbólico da Nefesh, né? É o fígado e o sangue. A vida está no sangue, a alma está no sangue, já diz lá no Antigo Testamento, né? Qual é a dimensão humana da Nefesh? A dimensão humana da Nefesh são os instintos, né, a sobrevivência e os desejos básicos. Qual é a associação da Nefesh? Corpo físico, ok? Vamos para o Ruá agora. Ruá aqui, ó. Ruá é a psique, ou o espírito, ok? Intermediário, beleza? Qual que é a função dele? São as emoções, o caráter, a moralidade. Qual que é o símbolo dele? Coração. Qual que é a dimensão do Ruá, dimensão humana? Personalidade, alcance, né? Personalidade, escolhas, consciência, psicologias. Qual que é a associação? Psique quer dizer mente e emoção. A Neshama, para a gente acabar essa parte, a Neshama, ela é o espírito divino. É a parte espiritual que liga o Ruá e a Neshama com Deus lá em cima, com o Espírito Santo, com Jesus, etc. Qual que é a função? Intelecto superior, instrução, ligação direta, não é, com Deus. A sabedoria que vem do alto. Pronto, intelecto superior. Qual que é o local simbólico do Neshama? É aqui dentro do cérebro, sobreposto ao coração, ao Ruá, ok? Muito bem. É o cérebro, não é? A mente espiritual. Qual que é a dimensão, o alcance? Sabedoria. Visão, audição, fala e leitura do mundo espiritual, das coisas espirituais de Deus, ok? Aquelas que ninguém vai entender você, não se compreende. Vamos chamar você de doido, de louco. Vamos lá. Inspiração é a contemplação, né? A dimensão humana da Nefesh, onde ela pode, da Neshama, onde ela pode alcançar. Olha só, sabedoria, inspiração, não é? Contemplação, arrebatamento, visão, associação, espírito, é uma centelha divina dentro de nós. Associa como uma centelha divina, né, dentro de nós. E o Raya, vida transcendental, tudo isso dentro do ser humano, hein? Vida transcendental, função, qual que é a função? É a percepção da presença divina além da razão. Além do conhecimento humano, da consciência humana, tem-se a percepção, a intuição, não é? A sensibilidade, sensitividade,
não é? Que é a parte transcendental do ser humano, né? Sensitividade, percepção, sensibilidade espiritual, eu vi, senti, cheguei em tal lugar, senti isso, entrei numa casa, toquei numa roupa, toquei nisso, naquilo outro, eu senti, né? Uma espécie de mediunidade, uma unção exagerada, uma unção abençoada que a pessoa tem nela, ok? É que cada religião vai usar um linguajar, tá bom? Essa é a Hayá, que é a vida transcendental, cuja função é isso: percepção, sensitividade, vidência, visão, audição, percepção das coisas espirituais, sensibilidade, né? Da presença divina, além da razão, ok? Muito bem, qual que é o local simbólico do Hayá, da vida transcendental, no ser humano, no corpo humano? Qual que é? É a áurea, é a energia que circunda a pessoa. Essa você nunca vai ver, não é? Essa aqui você não vai ver. Essa parte aqui do corpo da pessoa, você não vai ver, porque é exatamente isso aqui, ó. Eu vou sempre fazer aqui um rosto aqui, né? A orelha aqui. Vamos fazer, fazer aqui assim a cabeça. Mais ou menos assim. Você nunca vai ver, tá bom? Não é? Por que você nunca vai ver? Porque essa parte aí, que é a Hayá, ok? A Hayá, qual que é o local simbólico da Hayá dentro de uma pessoa? O local simbólico é a aura. É isso aqui, ó. Tudo isso aqui de luz, ó. É um campo. Eu sempre falo campo magnético, né? Como se fosse um campo magnético, né? Ó, é uma proteção que a pessoa tem, não é? Tá vendo? Isso aqui seria a Hayá, o Hayá na pessoa. A gente não vê, é uma coisa simbólica, né? O símbolo, o local é simbólico, né? Mas existe, é a aura, a energia que circunda a pessoa. E qual que é o alcance disso? Consciência mística, experiência de êxtase. Olha, consciência mística, experiência de êxtase, não é? Associada ao campo espiritual expandido. Quando você, irmão, tem um arrebatamento na sua igreja aí, ou na sua casa, na oração, no jejum, no monte, você foi em tal lugar e você viu, você está nesse nível aqui, ó, Hayá, né? Que é esse campo todo aqui seu, né? Ele te dá conhecimentos profundos da espiritualidade, não é? Revelações do mundo espiritual. E aonde você chega, esse campo aqui incomoda demônios, diabo, perturbação, que você entende aí, não é? Gente que está em trevas, está ruim, está com encosto, quando você chega perto dela, a sua Hayá incomoda a pessoa. A pessoa não consegue olhar no teu olho, não consegue conversar com você, bater um papo, não consegue sorrir, não consegue ser simpático, empático com você. A pessoa já cai fora logo, entendeu? É por causa disso aqui, ó, por causa da Hayá que você tem. E o último, que é o Yeshidá, que é a unidade absoluta, né? Qual que é a função? Essência indestrutível da alma, parte mais profunda conectada ao Ein Sof, que é ao infinito. Essa parte aqui, ó, Yeshidá, ok? Qual que é o local simbólico do Yeshidá? Também está na cabeça, sobreposto lá dentro. Ruá, Neshama e o Yehudá. Perdão, o Yehidá. O Yehidá, ok? Está na cabeça, na mente, porque acima da cabeça é o nível transcendental, ok? Olha que coisa maravilhosa, hein? Está na cabeça da pessoa, ó. Está aqui, ó, o Yehidá, acima da cabeça. Lembra a argolinha lá que os católicos põem desenho lá do Santos? Aqui, ó, o Yehidá. Hayá é em volta da pessoa toda, e o Yehidá, que é a parte suprema, divina na pessoa, está sobre
a cabeça da pessoa, sobre toda a pessoa. Viu como você é algo muito especial, muito importante, muito profundo para a espiritualidade, para Deus nesse mundo? E qual é a dimensão disso tudo? É a união plena com Deus. É a união plena com Deus. É o contato pleno com o Senhor Deus lá em cima, né? Com as dimensões espirituais. Você passa a ser uma antena de comunicações, né? Do mundo espiritual para cá, como os profetas, como Jesus, não é? Você passa a ser, no kardecismo, um médio bem elevado, né? No kardecismo, um Chico Xavier da vida. No mundo cristão, um Elias, um Eliseu, um discípulo de Jesus, uma pessoa bem consagrada mesmo a Deus. Ok? E qual que é a associação que nós fazemos isso? Núcleo eterno da alma, não é? Para a gente acabar, então, nós aprendemos a nossa estrutura e os níveis da nossa divisão espiritual, não é? Tudo dentro de nós. Corpo físico, nefesh, ou basar. Psique, emoções e mente, ruá. Espírito, centelha divina, neshama. E consciência mística, não é? Da transcendência, arraiá. E a essência eterna, Yeshida. Beleza? Eu termino essa parte aqui hoje. E se Deus permitir, eu posso voltar, que hora que é agora? Posso voltar lá para as 21 horas, se não chover, não é? Eu posso voltar para a gente agora dar continuidade na terceira parte desse estudo, para como então se libertar da conexão do mal, dos males, das cargas negativas das pessoas que você adquiriu através de relações sexuais de qualquer maneira, com qualquer pessoa, de qualquer jeito, não é? Em balada, em noite, em noitada, não é? Ou em situações, enfim, que você não respeitou o seu corpo, não valorizou, deixou-se levar só pela rua, pelas emoções, e foi que foi, não é? E como quebrar tudo isso? Dos males que essa pessoa já carrega, os cargas que ela carrega de outros relacionamentos, também de seus antepassados, e como quebrar isso também no seu filho. A partir das 21 horas hoje, eu espero você aqui comigo, tá bom? Para entrarmos nesse estudo, garanto que não vai demorar, tá? Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher e se torna um só espírito. Por acaso, aquele que se deita com uma pessoa vulnerável, uma pessoa promíscua, uma pessoa que sai com todo mundo, não se faz um com ela e com todos aqueles que ela deitou junto, no campo de transcendência, no campo de ruá, no campo de nefesh, no campo de trazer tudo para um corpo só? Ou você acha que foi à toa que o gadareno tinha 6.000 de bugs, 6.000 energias ruins dentro dele? Para você pensar. Tá bom? Até as 21h30, eu espero você. Shalom, muito obrigado por ter aqui. E compartilhem o máximo que vocês puderem as minhas transmissões pelo Facebook, nos grupos que vocês estão. Eu ficarei muito feliz, e o Espírito Santo também. E muitas pessoas serão alcançadas por conhecimento espiritual dentro da Palavra de Deus, sem comercializá-la, sem você ter que pagar, ou fazer pix, ou dar alguma coisa. De graça recebeste, de graças dai. O mundo espiritual é assim. Tá bom? Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Compartilhem, deem ok, assistam bastante. E eu agradeço muito. Tá bom assim? Shalom, até as 21h30 de hoje. Se não cair chuva forte e a minha internet não cair. Ok? Não cair a luz aqui. Tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Tire o que for de melhor para você, o que for de proveito para a sua vida, para a sua edificação espiritual. O que não te interessar, você simplesmente descarta. Ok? Shalom, Deus te abençoe e até a próxima.